Bem, no vídeo anterior eu já havia começado o trabalho com essa máscara, mas agora aqui eu já tô com ela bem adiantada. Nesse ponto eu tô acrescentando alguns detalhes do verde, mas precisamente a questão da textura, do acabamento das tintas, e então eu preciso ver o ponto que ela me transmite esse objetivo, esse ideal, que é deixar a tinta bem expressiva. E eu gosto bastante de pintar na cerâmica porque a tinta, ela é, como eu falo, sugada bem rapidamente, ela seca rápido, mas requer várias camadas de tinta. Então tem esse lado rápido, mas também tem o lado em que você precisa sempre repor até ficar naquela textura, naquele olhar que você acredita que então está finalizado. E assim ficou até o momento. Senti vontade de colocar esse pontilhismo nas sobrancelhas, ao redor da boca também, e um pouco de branco, uns tons de branco no verde que já havia feito. Essa sou eu no dia seguinte testando um look diferente nos cabelos. Normalmente eu sempre deixo minha franja, mas decidi colocar as franjinhas pra cima e foi assim que comecei os trabalhos do dia. Aqui continuo com essa técnica do pontilhismo ao redor do nariz, também dos olhos. Além da iluminação, ela dá uma profundidade e um destaque interessante para a obra. Agora aqui eu começo a colocar alguns outros detalhes para compor a peça. E, enfim, começo a acrescentar mais tinta. Eu faço primeiro os desenhos com uma linha mais despretensiosa. Depois eu vejo que é exatamente assim que eu quero que fique, então eu só vou colocando mais tinta para ver se eu deixo um pouco mais fino, um pouco mais grosso esses detalhes. Uma curiosidade sobre a criação dessa máscara foi a minha inspiração. Na verdade foram 3. Inicialmente os cazumbas, que são os elementos que eu gosto bastante, já falei aqui algumas vezes, do folclore daqui do São João do Maranhão. Também o formato de algumas janelas e grades, daqui também de São Luís. E também o fauno, que foi um personagem, que é um personagem, na verdade, do filme O Labirinto do Fauno. Em alguns detalhes que vou mostrar para vocês quando a máscara estiver pronta. Outro momento do vídeo de hoje é a minha ida à abertura da exposição do meu professor de cerâmica, o Irã Oliveira.
E aqui eu escolhendo a roupa que usei para ir nesse dia. E aqui eu gosto de falar que foram 2 roupas de brechó, eu adoro muito brechós. E enfim, essa saia e essa blusa manga comprida estilo morcego. E a minha maquiagem. Vamos lá? Bem, a abertura da exposição foi muito bonita. Teve bastante detalhe interessante, recitação de poema, plantinhas que eu pude trazer para casa também como uma lembrança. Mas as obras em si vou mostrar melhor num outro dia que eu fui, gravação de um outro dia, porque nesse dia estava muito cheio. Então, nesse dia agora do vídeo que eu mostro agora inicialmente, já é um dia que estava apenas eu na sala e eu achei interessante mostrar com detalhes. O nome da exposição é Terreal e além das artes em argila, cerâmica, tem também artes em outras superfícies e objetos, como por exemplo esses de agora que eu estou mostrando para vocês. E são rolos, essa arte aqui bem no centro, são rolos de pintura que ele transformou todos juntinhos em uma imagem colorida. E eu achei isso bem fascinante, bem interessante dele também. E atrás dessa imagem tá também uma outra que é um trio que se chama Presépio. E eu acho interessante também como ele dispõe a apresentação da arte, como por exemplo atrás no presépio tem toda uma projeção de terço e também terra ao redor protegendo como se fosse algo, como se fosse não, é algo sagrado que a gente deve apenas olhar em uma perspectiva, em uma certa distância. Bom, enfim, aqui é a peça que eu mais gostei, que infelizmente eu esqueci o nome dela agora, não gravei. Se eu não me engano é a moça do Nepal, enfim. E essa riqueza de detalhes que o professor traz, não só nessa que eu mais gostei, como em todas as outras peças dele, é muito interessante e eu sou grata por ter tido ele como professor, como mestre e pude aprender bastante coisas e ainda hoje aprendo bastante coisas com os ensinamentos dele na argila, na cerâmica e na arte em si como um todo também. Um detalhe interessante também são esses vasinhos de plantas decorando a sala. E no dia da abertura a gente podia levar como lembrancinha. Eu levei 2 vasinhos comigo. E aqui o restante das peças e suas riquezas em detalhes e cores.
Aqui nessa instalação são vários isqueiros no chão, unidos com vários fios, quase praticamente até o teto, juntamente com cachimbos também. E aqui ao lado fica um texto que o professor colocou como o título da obra. Caminhante, perambulante, aleijado, andante, cadáver, ambulante, à procura de Deus. Aqui eu quis mostrar para vocês a parede, que eu acho bem interessante, com essas pedras bem antigonas mesmo, desde o início da construção desse casarão. Ele se chama Casarão Graça Aranha, que é um escritor maranhense, e enfim, do século XIX. E eu achei bem interessante, gosto de tocar também nessas construções antigas. Enfim, algo que eu gosto de sentir. E a espessura também vou mostrar para vocês, a espessura das paredes que eram construídas antigamente, né? Eram muito largas e com pedras mesmo, somente pedras e cal. Enfim, era uma construção extraordinária e imagina o tempo para isso ficar pronto. Enfim, uma observação. E um detalhe interessante é poder ter esse privilégio, eu acredito, de estar sozinha para observar no seu tempo a coleção de arte, enfim, o salão de arte. E nunca que isso seria possível no Louvre, em Paris. Enfim, só um detalhezinho, e aqui eu com a minha peça preferida, entre todas as outras lindas também. E agora, já outro dia, eu decidi mostrar para vocês um pouco da minha ida ao cinema no shopping aqui perto de casa. Vou assistir o filme Faça Ela Voltar, o que me lembra muito de outro filme que gosto de vampiros, que é Deixe Ela Entrar. Uma coisa boa também da tarde foi que não tinha tanta gente. Normalmente eu gosto de assistir os filmes na matinê, que é até 4h50 da tarde. E além disso também os preços são mais acessíveis na matinê.
E ali o filme que está em cartaz, já nessa próxima semana, dia 4 de setembro, espero que dê para assistir na estreia, Invocação do Mal 4. E ao lado o display do filme Juntos, que eu assisti na semana passada, foi bom, mas enfim, apenas isso, um filme bom. E aqui o display do filme A Hora do Mal, que eu também assisti no cinema, semana retrasada, que muita gente não gostou do final, mas eu particularmente gostei. E aqui o filme de hoje, que é Faça Ela Voltar, que eu adorei muito, gostei bastante desse filme. Oi, almas! Chegamos para trás. Pronta a nossa obra, a nossa peça, que ainda não tem nome. Está aqui. Nossa, olhando assim, eu gostei mais ainda. Olha só. O que eu havia falado sobre as referências, né, as minhas referências para compor, né? Eu falei, em primeiro lugar, o Kazumba. O Kazumba eu ainda vou falar sobre ele aqui para vocês, porque tem alguns detalhes. E a anatomia, né, que para mim lembrava bastante um Kazumba, principalmente as cores vibrantes da boca, os olhos, sobrancelha, enfim, a parte principal aqui da constituição da máscara, porque o Kazumba ele tem esses aspectos grandes, né, grandes e coloridos do rosto. E também, assim, o formato em onda, caracol, onda, enfim, dos olhos foi uma inspiração das janelas, das grades, né, mais ou menos, tanto das janelas quanto de portas também aqui de São Luís. E também tem uma explicação, tem uma originalidade africana, mas não sei explicar em detalhes também essa parte. Então, em algumas casas aqui de São Luís tem esse aspecto oval, enfim, caracol, assim como também alguns detalhes dos olhos do Fauno, que é o personagem, uma criatura do Labirinto do Fauno, do filme do Guilherme Del Toro, que eu gosto bastante de filme de fantasia. E ele tem essas ondinhas assim na parte dos olhos, das bochechas também. Ele tem algumas assim, e esses formatos dos olhos que eu coloquei aqui, porque me lembra bastante o Fauno. Eu fiquei um pouco na dúvida se eu colocava mais alguns outros detalhes, mas eu pensei em não colocar mais, então só apenas os pontinhos, que é o pontilhismo que eu gosto bastante de destacar, e enfim, a parte dos olhos do Labirinto do Fauno, enfim, Labirinto do Fauno é o filme. E também, né, falando em labirinto em si, essas ondas, né, caracterizando o labirinto, eu acho muito interessante. E aí quero saber a opinião de vocês sobre. Atrás eu apenas deixei preto e falta um detalhezinho que é muito importante, porque eu coloquei aqui, né, um de um lado, outro do outro, não dá para perceber tão bem. Furos, tem 3 furos para a pessoa que adquirir colocar na parede, pendurando na parede. Eu acredito que colocando uma cordinha entre aspas, né, uma corda bem forte, melhor assim com elas. Não ele diretamente na parede, né, mas uma corda segurando para dar, né, uma resistência. Então,
Essa é a máscara que eu ainda não coloquei o nome. E é isso. Gente, muito obrigada por quem assistiu até aqui. E agradeço gentilmente pela sua curtida. E até os próximos vídeos. Um beijo da Vamp.